Eu tenho a obrigação de dizer o que é que está acontecendo no Brasil e por que é que está acontecendo. E por que é que está acontecendo no Brasil. Agora, eu não faço política porque eu quero ser reeleito, eu faço política para defender o meu povo, para defender aquilo que é correto. A partir do momento em que você rasga a Constituição, usa o impeachment somente como um meio para tirar uma presidente e alegando um crime que ela não cometeu, aí por isso que é golpe. O que de fato está acontecendo é que tem uma presidente que, apesar de ter sido eleita pela maioria do voto das brasileiras e dos brasileiros, mas perdeu ao longo desse tempo a capacidade de governar porque perdeu a maioria do Congresso Nacional. Os partidos tentaram chegar a um comum acordo para arrancar a presidente. Foi a partir do momento em que eles chegaram a este acordo foi que eles detonaram o processo de impeachment. Mas isso é errado? Olha, o impeachment, ele é legal, ele é constitucional. Sim. O instituto do impeachment, porque ele está escrito na Constituição. Agora, para você derrubar um presidente, você tem que provar, através deste processo de impeachment, que o presidente cometeu crime, que são crimes bem delimitados e estabelecidos na Constituição da República. Então, o crime de responsabilidade que ela é acusada é um crime contra o orçamento do país. Só que esses dois crimes ela não cometeu, porque tudo que ela fez e que eles alegam ser crime, presidentes anteriores fizeram. Fernando Henrique fez, Lula fez, todos os governadores do Brasil fazem, todos, e nenhum sofreu impeachment. Então, o que nós estamos vendo é um processo político em que ela, presidente da República, perdeu a maioria do Congresso. Então, esta maioria do Congresso, partidária inclusive, queria arrancá-la do poder. Então, 2014 era o mandato anterior. Então, eles tiveram que reduzir a denúncia deles a 2015. Por isso que sobraram 6 decretos. Ela foi denunciada por ter assinado 6 decretos, abrindo crédito suplementar, e por uma tal pedalada que é essa do Plano Safra. Ela só está acusada disso, porque o que ficou em 2014, ficou em 2014. Só que a pedalada não é pedalada. Só que o decreto que eles dizem que promoveu um desarranjo fiscal também não promoveu. Porque você assinar um decreto de suplementação é que você está aumentando a dotação orçamentária para determinado programa, determinado tipo de gasto. Agora, no mesmo tempo em que o governo abriu o crédito suplementar por um decreto, por outro decreto, ele assinou o contingenciamento. O que significa dizer isso? Ele diz assim, olha, eu vou gastar mais aqui, mas eu vou cortar daqui. Então não teve impacto nenhum, por isso ela nunca meteu. Mas ela cortou? Cortou? Claro que cortou. Ela cortou, ela assinou o decreto também de contingenciamento. Então está tudo equilibrado, não há impacto financeiro. Previsão orçamentária, ela não tem reflexo natural e imediato, porque é uma autorização, você gasta depois. Aí eles dizem o seguinte, não, mas em alguns decretos ela alega excesso de arrecadação, como se as receitas do país estão diminuindo. Como é que ela pode alegar excesso de arrecadação? Mas ela teve excesso de arrecadação naquele item. Um dos decretos é do Poder Judiciário, pedindo abertura de crédito suplementar. E quem pediu o decreto foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski. E onde esse pedido foi aprovado? No Conselho Nacional de Justiça. E o que a presidente fez? A presidente assinou. Porque ou ela assinava, ou aí sim ela responderia impeachment por estar impedindo a liberdade e a autonomia do outro poder. Ela como a mandatária dos recursos públicos, né, da União. Quando a gente discutia na fase de admissibilidade, o discurso deles que a gente ouvia era o conjunto da obra. Não, porque o país vai mal, porque a nossa economia está em crise e por isso a presidente tem que sair, porque ela é culpada pela economia indo mal, pelo desemprego, e ela é culpada pela corrupção. Só que no Brasil, ninguém tira o presidente porque ele tem baixa popularidade, não pode. Só quem tira é a eleição. Mesmo a população pedindo? Não, aí mesmo, mas aí é outra coisa. Aí a população tem que esperar chegar a lei, a hora da eleição, para tirar. A punição política do político no Brasil é a não reeleição por parte da população. A outra punição prevista é a punição criminal,
Não é? No caso do impeachment, quando cometeu crime de responsabilidade. Por isso que abriu o impeachment. De fato, a crise econômica, ela bateu o nosso país. Mas não é o único país do mundo que vive uma crise. Essa crise econômica começou em 2008 lá nos Estados Unidos. Enquanto o mundo, os trabalhadores do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da Europa, perdiam seus empregos, aqui nós estávamos abrindo novos postos de trabalho. Só que chegou uma hora que essa crise, que é uma crise capitalista, pegou os países em desenvolvimentos emergentes. E olha só, e não é só esse problema dessa crise, nós tivemos outros elementos que, juntando a esse, que é internacional e importante, fez com que a gente vivesse esse momento de recessão. Então, esses problemas todos fez. O petrolão não é um problema? E vou já chegar lá. Então, a economia, ela um pouco se desarranjou. E desde a primeira hora, em 2008, é que o governo brasileiro começou a adotar medidas para que a crise não chegasse aqui. E que medidas o governo começou a adotar? As tais medidas anticíclicas. O governo abriu o crédito, aumentou os investimentos e por isso geramos mais emprego. Ele teve êxito, o governo teve êxito quando teve muito êxito, tanto que enquanto o mundo inteiro vivia um problema, a gente estava com o nosso produto interno bruto em crescimento. Só que chega uma hora que o cofre, ele não suporta mais. Então essa hora que eu falei, que aconteceu esses vários fatores, problema da queda do preço das commodities, começamos a ter problema na venda fora para controlar a inflação. A presidente teve que diminuir o preço da gasolina e se não permitiu o aumento do custo da gasolina, e depois isso foi represando, e quando veio o aumento ele veio muito forte, não é? Então é óbvio que a gente teve muita solução, mas teve um momento que era preciso a gente reajustar. Então, nesse momento em que era preciso reajustar a política econômica, a oposição não deixou nada. Era o Eduardo Cunha lá na Câmara com com as tais pautas bombas, e o Senado que não votava nada. E isso estava muito claro, porque eles queriam tirar o presidente do poder. Nós tínhamos claro, por isso que a gente dizia que a tese deles era do quanto pior, melhor. Quando vem a crise econômica, eles se aproveitam disso para dizer para o povo o seguinte: ela é culpada de tudo. Ela é culpada pela crise econômica e ela é culpada pela corrupção. Aí entra a questão do Lava Jato que você fala. Até o momento, não foi comprovado que a Dilma cometeu crime. Mas você não acha que foi uma ingerência, foi uma irresponsabilidade? Porque em 2014, o governo passava uma visão que a economia estava X. Mas na verdade não estava. A economia está ruim, continua ruim e vai ficar ruim por algum tempo. O período de recuperação é a partir de 2017. Você não acha que por esses motivos, pela ingerência da presidente Dilma, e ela está rodeada de pessoas que são criminosos, provadamente, que foram julgados, isso já não é motivo para Dilma sair do governo? Mas os criminosos que você diz que ela está rodeada são de que partidos? São do não, PMDB? Vamos lá. São do PMDB. Sim, o partido que são. Tem mais denunciado é o PP. Sim, eu concordo. Aí são PMDB. Onde é que esses estão? Lá no Palácio do Planalto. Com quem? Com Michel Temer. Aliás, falavam muito, por isso que eu estou dizendo, eles estão tendo sucesso até agora, por quê? Porque eles estão enganando as ruas. Porque eles estão dizendo para o povo que está ali do lado de fora que ela é culpada de tudo. E se ela é culpada de tudo, da crise econômica e da corrupção, basta ela sair que tudo vai melhorar. Você já viu um governo, em 20 dias, ter que demitir 2 ministros? Em 20 dias? Por que demitiu os 2? Porque foram pegos no flagra. Tentando fazer o quê? Barrar a Operação Lava Jato. Aliás, um colega nosso, senador Romero Jucá, ele disse. Então, veja, nós não estamos diante de um impeachment, nós estamos diante de um golpe. Por quê? Porque ela não cometeu crime. E impeachment sem crime é golpe. Então, quais são as razões? Uma é essa. E não sou mais eu que digo. Eu disse, eu não vou usar uma palavra minha. Eu vou usar a palavra deles. O objetivo deles era tirar a Dilma, porque eles reclamam dela que ela não teve pulso para parar essas investigações. Eu fui deputada com Fernando Henrique, presidente. Que CPI a gente abriu naquela época? O Brasil inteiro sabe, porque provas foram divulgadas no jornal, que deputados foram pagos, inclusive com a coordenação de deputados federais do Amazonas e do ex-governador do Amazonas, foram pagos para votar pela reeleição, um estupro à nossa Constituição. O que aconteceu? Nada, pelo contrário, hoje os delatores é que estão confirmando aquilo que a gente dizia. Então, não é que a corrupção existe no poder público, mas não é por causa da Dilma, não. Não foi ela que cometeu. Exatamente. Pela primeira vez nós estamos tendo a oportunidade de passar o Brasil a limpo, porque ela deixou
Ela deixou que isso fizesse, e essa é a maior reclamação deles, desses que vocês dizem, que arrodeavam ela. Eles de fato arrodeavam ela, mas agora abandonaram ela e estão arrodeando o outro. Agora, eu apoio também esse governo e estou desse lado, sei que não é fácil. Não é fácil porque eu fiquei sozinha até ontem. Olha como era a bancada do Amazonas, toda ela apoiava a Dilma, não é verdade? Você tinha 2 ou 3 que não apoiavam, deputados, um do DEM e um do PSDB, os outros todos da base, com cargos, ministérios. Quem sobrou da bancada? Eu, sozinha. Tem um juiz que diz o seguinte, um juiz lá que deu a primeira liminar para o Lula não assumir, sabe o que o juiz disse? Um juiz cata preta. É um magistrado, é um juiz. Eu fiquei com medo, fui a primeira aí na tribuna falar no Senado sobre isso. Eu falei, será? Aí o pessoal do meu gabinete, que eles que descobriram aquilo, fale, senador, é verdade. Gente, é verdade, a imprensa toda foi atrás e confirmou. Uma das postagens dele, sabe o que ele diz? Um juiz, um magistrado, os brasileiros e brasileiras que são, que participem de qualquer programa de bolsa, ou seja, de subsídio do governo federal, ou bolsa universidade, ou bolsa família, não pode votar. Está lá escrito, não foi eu que escrevi, foi ele. Então, a política contra a qual a gente luta é essa. Caso a presidente Dilma volte, ela terá governabilidade muito bem. para muito fazer bem. as reformas necessárias? Primeiro, eu digo que eu tenho muita esperança nisso. Muita esperança mesmo.